Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. É uma alegria, né, estar aqui. Agradeço em nome de Jesus e em nome do Ministério Ágios, pastor Juarez, né, e a todos que têm nos recebido aqui. O Ágios é um ministério de ensino cristão. Nós temos uma pequena igreja sediada lá em Parnamirim, mas o ministério todo ele é itinerante. Temos, né, vamos começar agora em fevereiro, nosso trabalho fixo, mas a gente trabalha indo nas igrejas mesmo. E temos um canal na internet. Se você gostar aí da ministração, você pode acessar o canal do Ágios, né? youtube.com/Ágios. É só você procurar Ágios, A-G-U-I-O-S, Ágios, que deverá achar o nosso canal. Só cuidado que tem uma igreja chamada Ministério Ágios, lá em São Paulo. Às vezes as pessoas confundem, sabe? Pesquisa lá no YouTube e acha essa outra igreja. Então, o Ágios é um ministério de ensino. Começou com pessoas de várias igrejas. Eu e minha esposa frequentávamos a igreja Nova Unção. Outro casal também que do ministério frequentava a igreja, né? Do pastor Eider, que nosso conhecido, nosso amigo em comum. Pessoas de várias igrejas, e desde o ano passado, Deus trouxe ao nosso coração que a gente deveria ampliar, estabelecer uma igreja própria e ter pessoas, uma equipe fixa, né, uma equipe dedicada, que a gente trabalhava com pessoas de várias igrejas. Então, a gente orou com o pessoal, comuniquei a todos, e o ministério, na verdade, era bem maior, mas ficou basicamente 50%, eu acho, do pessoal, porque eles eram de outras igrejas, alguns já saíram. Comuniquei ao pastor Eider, né? Um outro casal também da Nova Unção saiu, e estamos aí com essa pequena igreja e com esse trabalho de ensino da palavra. Então o Ágios, ele não é uma banda, ele é um ministério de ensino. Temos, vocês viram, eu estava tocando, né? Quando eu me converti a Cristo em 1995, eu era músico profissional. Magno, o baterista, também já tocou profissionalmente. Alguns dos membros do Ágios, eles são músicos. Então temos essa parte de louvor, mas o Ágios é realmente um ministério de ensino, certo? Então, se você acessar o canal, você vai ver quase todos os vídeos lá, são vídeos que têm pregações e ensino da palavra. Queridos, eu vou pregar sobre a parábola do semeador, viu? Mas não pode sair não da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles já ouviram esses ensinamentos várias e várias vezes, né? Da parábola do semeador. O Ágios, gente, ele é um ministério de ensino específico, pastor, demais irmãos. Então, nós ensinamos sobre temas, nós não ensinamos tudo. Nós temos, acabei esquecendo de trazer, eu escrevi um livro, foi lançado em agosto de 2019, a irmã Bruna também lançou um livro pelo ministério, então nós temos 2 livros. Acabei esquecendo de trazer, mas em março a gente vai estar aqui, né? Se Deus quiser. E a gente vai trazer o nosso material também para vocês conhecerem. E estou escrevendo um outro livro, será o segundo, e cremos que será lançado agora em 2021. Nós lançaremos mais 2 livros, fazendo um total de 4 livros. E um dos livros é exatamente sobre a parábola do semeador. É um assunto que eu já venho estudando há muitos anos e foi bom porque eu estudei bastante e acabou dando muitas pregações, né? Rende até hoje as pregações da parábola. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu que é diácono lá da Igreja Cristã Maranata, e eu disse a ele, isso há alguns anos atrás, eu disse a ele: rapaz, eu fiz um estudo aí da parábola do semeador, aí está lá no canal, se você quiser assistir e tal. Durou 40 minutos a aula de hoje. Ele disse: rapaz, como é que você arranjou 40 minutos para falar dessa parábola? O que é que você puxou tanto? Aí eu disse: não, 40 minutos foi a primeira aula, são 8 aulas de 40 minutos, são 8 vídeos, está lá no canal do Ágios. Então, gente, sem mais delongas, o pastor Juarez já orou, então vamos logo para a palavra de Deus, em Marcos capítulo 4, certo? Vamos ver aqui, eu gosto de iniciar com a versão de Marcos, mas a parábola do semeador, ela se encontra em Mateus capítulo 13, em Marcos aqui, capítulo 4, e em Lucas capítulo 8. Esta parábola, queridos, ela é uma parábola que eu considero fundamental, ela é uma parábola-chave, ela traz ensinamentos que são fundamentais
para que nós, para que o povo de Deus compreenda a palavra de Deus. Aqui em Marcos capítulo 4, só para você ter uma ideia, Jesus diz aqui no versículo 13, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, a parábola do semeador, ela traz ensinamentos que, se você não compreender, você também não vai compreender todas as outras parábolas. Não fui eu quem falei, foi o próprio Jesus. Ok? Então, vamos ler aqui. Hoje, gente, nós vamos aprender um pouco, dentro do tempo que nos foi dado, sobre uma parte da parábola, porque o ensinamento dela é muito rico, muito profundo. Aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3, Jesus diz assim, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Muito bem, então, algo simples de ser entendido. Jesus usou uma figura, uma imagem mental que qualquer pessoa entende, que é de uma pessoa que lança sementes na terra em 4 tipos de terrenos como que aleatórios, e esta semente ela produz resultados diferentes dependendo do tipo de terreno onde ela cai. Eu vou falando logo por causa da questão de tempo, para não se demorar muito. Então, quando Jesus foi ensinar o significado da parábola, Jesus explicou que a semente representava a palavra de Deus. O solo, ele representa o coração. Se nós vermos aqui mais para frente, quando Jesus explica a parábola para os discípulos, ele diz aqui, os que estão junto, no versículo 15, os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, primeira grande lição aqui que nós temos nessa parábola, e hoje eu não quero deixar você frustrado, mas eu vou falar apenas sobre o primeiro tipo de solo. Se o pastor Juarez quiser, depois, pela vontade de Deus, poderá nos chamar para a gente continuar a falar de solos, ou você pode acessar o canal, porque tem esse estudo completinho lá. Jesus explicou, está aqui no versículo anterior, versículo 14, ele diz, o que semeia, semeia a palavra. Então, a palavra de Deus, ela funciona como uma semente. E o nosso coração, ele funciona como um solo, um terreno. Ok? Então, isso já traz muito entendimento. Uma semente, quando você lança no solo, você imagina aqui que você gosta muito de manga, como eu, manga espada. Aí você pega uma manga, um caroço de manga lá, que é uma semente, você planta ali aquele caroço de manga, naquele solo. Aí o que você vai fazer? Amanhã, no outro dia, você já vai para lá para ver se saiu alguma manga e você já come aquela manga, né? Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, né? Uma mangueira, um pé de manga, ele leva anos para produzir manga. Nós lá em casa, nós moramos em casa, né? Plantamos ali um limoeiro, que foram quantos anos? 3 anos, não foi? 5. O limoeiro passou 5 anos sem dar fruto algum. Aí a Oriana, minha esposa, que ela gosta de cuidar de planta, ela foi lá e ameaçou o limoeiro. Disse que se ele não desse, ela ia cortar. Rapaz, o limoeiro, não é que o limoeiro começou a dar limão mesmo? E quando está em época de limão, o que é que tem lá no nosso carro agora? Um saco de limão. É tanto limão, pastor Juarez, tanto limão, que a gente tem que dar. Eu dou para o meu vizinho, tem uma senhora lá que
que tem um restaurantezinho, a senhora que sempre está perto de nós lá nos ajuda, a gente dá limão para ela, dá para o pessoal do Águios também, está todo mundo cheio de limão aí, né? Cheirando a limão. Então, agora foram 5 anos, até que uma semente de limão, plantada num solo fértil, se desenvolvesse e crescesse até o ponto de dar fruto. Então, a primeira lição da parábola do semeador: a palavra de Deus, ela funciona como uma semente. E isso é algo que a igreja do Senhor muitas vezes parece não compreender. As pessoas, elas estão sempre em busca de algo instantâneo. Você já viu? Venha para o culto do milagre. Aqui você vê que tudo vai acontecer assim, instantaneamente. E não funciona assim. A palavra de Deus, ela não funciona assim. Quando eu e a Oriana, estávamos pastoreando, nós pastoreamos uma igreja lá em Passagem de Areia, em Parnamirim, e outra igreja lá em Lagoa Salgada, no interior aqui do estado. Eu percebi algo, deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo. Quando eu não era pastor, eu via muitas pessoas saindo da igreja. E muitas vezes eu culpei os pastores. Muitas vezes eu pensei, eu acho que esse pastor não está cuidando direito das ovelhas. Eu acho que se ele fosse lá visitar as pessoas, e se ele discipulasse corretamente as pessoas ficariam na igreja, as igrejas estariam cheias. E aí eu fui ser pastor. Nada melhor do que você experimentar aquela coisa ali que você está falando, né? Fomos ser pastores. Irmãos, eu visitava todo mundo. A gente visitava, a gente pagava gás, a gente chegou a pagar, era igreja pequena, não tinha entrada, a gente chegou a pagar passagem de avião para um casal de irmãos, um senhor e uma senhora lá da igreja, e eles saíram da igreja, ainda saíram falando mal da gente. E as pessoas chegavam na igreja e eu me esforçava para discipular e ensinava. Nós temos uma série chamada Doutrinas Básicas, né? A gente ensinava, a gente ministrava, e o primeiro ano a gente semeou, lançou a semente, discipulado, toda semana, orando, visitando. Segundo ano, parecia que os irmãos não tinham aprendido, eu fui de novo, vamos de novo para o discipulado. Terceiro ano, de novo, e eu não vi os irmãos demonstrando fruto, vamos ensinar de novo. Terceiro ano, mesmo discipulado. Quarto ano eu disse, não, agora vamos passar para outra coisa. Vamos estudar o livro de Efésios. E aí começamos. E eu não entendia porque que alguns realmente aprendiam, alguns pareciam absorver melhor a palavra, mas outros pareciam não dar fruto algum. E eu me questionava, onde é que eu estou errando? E buscando ao Senhor. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a entender a parábola do semeador, e eu comecei a compreender que a semente é a mesma para todos os tipos de solo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a mesma para todo mundo. Em Romanos, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é igual para todos. Mateus capítulo 5, ele diz, Deus faz seu sol subir sobre maus e bons. Faz descer sua chuva sobre justos e injustos. A palavra de Deus é a mesma. A semente é a mesma, mas o que muda é quem está ouvindo a palavra. O que muda é o coração que está recebendo a palavra. São 4 corações. Jesus falou. O primeiro é a semente que cai à beira do caminho, que nós vamos ver hoje. São aqueles que ouvem a palavra e vem o maligno depois e arrebata a palavra. Em Mateus capítulo 13, nós vamos para lá. É também a mesma parábola, mas falada de uma forma um pouco diferente. Em Lucas capítulo 8 temos essa parábola também.
em cada um dos evangelhos ele traz uma informação diferente. Então não vou ler novamente a parábola, vamos ler só o solo. Aliás, aqui vamos ver a parte do versículo 15. Ele fala a parábola. Aliás, deixa eu ver aqui. Vamos ver o 19, depois a gente volta para o 15. Olha só o que Jesus fala explicando o primeiro tipo de solo. A semente caiu à beira do caminho. Olha o que é que Jesus diz. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha aí. A semente ali, a palavra de Deus, pode ser pregada para uma pessoa e ela ouve a palavra e ela sai de perto de você. Algum tempo depois ela esqueceu a palavra. O maligno já roubou a palavra. Não produz fruto algum. Não sei se você já lidou com pessoas assim. Você fala o que a Bíblia diz, você prega, a pessoa até vem para a igreja, mas depois ela sai como se não tivesse ouvido nada. Quem já passou por isso ou já viu pessoas assim? Acho que todo mundo. Né? Mas Jesus explica aqui, queridos, que há uma motivação, há uma causa, há uma razão pela qual a palavra lá é roubada do coração. Jesus explica que é quando a pessoa ouve a palavra e não entende a palavra. Eu falo inglês, né? Se eu estivesse aqui falando em inglês para vocês, se eu estivesse falando essa parábola e essa pregação em inglês para vocês, seria a mesma palavra de Deus. Mas vocês não estariam entendendo, a não ser que alguém fale inglês aqui. Does anybody here speak English? Nobody? Só em... Talvez a Oriana entendesse, que se eu falasse rápido ela não ia entender. Olha só se mostrando, pastor. Irmãos, então a primeira coisa, quando você ouvir a palavra, quando você lê a Bíblia para estudar a palavra de Deus, você precisa entender a palavra. Um dos nossos problemas nessas igrejas que a gente pastoreou é que a grande quantidade das pessoas que frequentavam eram pessoas idosas e analfabetas. Então, quando eu cheguei com aquele fogo todo pastoral, uma discipular, eu usava às vezes linguagem um pouco mais difícil, não difícil demais, mas assim, era difícil para eles absorverem aquele ensinamento. Sabe o que é que a gente teve de fazer? Tivemos que baixar o máximo nível, ensinar muito pouco e ser exemplos para eles. Eles aprendiam pelo exemplo. Não adiantava você ficar ensinando doutrinas pesadas e tudo. Teve uma vez aqui o irmão Davidson, até pregou um negócio errado, que depois eu corrigi. Eu fiquei preocupado. Ele pregou lá sobre uma doutrina de predestinação e tudo. De forma diferente do que a gente acreditava. Mas eu fiquei até preocupado. Meu Deus, será que a igreja vai absorver isso? Depois eu fui ver, o pessoal disse, ninguém entendeu nada. O pessoal que foi que ele pregou, ninguém entendeu nada. Então, primeira coisa, para que a palavra de Deus ela possa começar a produzir fruto na nossa vida, nós precisamos entender o que está sendo pregado e o que está na Bíblia. Por exemplo, tem um salmo que diz assim, uma vez a irmã foi ler o salmo e disse, eu estava lá entristecido no ventre da minha mãe. O salmista, eu acho que é o salmo 139, que o salmista está mostrando como era ele lá, quando Deus viu ele lá no ventre da mãe dele. E ela estava usando uma versão bíblica, João Ferreira de Almeida corrigida. E ela não sabia que a palavra era entretecido, que quer dizer formado, gerado. É uma palavra difícil. E ela disse, eu estava lá entristecido no ventre da minha mãe. Nem nasceu ainda, já está triste. Não, é entretecido. Então, quando você for estudar a Bíblia, conselho meu, use um dicionário. Se você não entendeu, hoje nós temos, eu estou usando um tablet.
Eu tenho dezenas de versões bíblicas. Eu estudo grego, né? Não falo fluentemente, mas eu estudo grego, então eu já estou lendo no original. Mas eu leio o tempo todo com o dicionário, porque eu não sou fluente em grego. Grego antigo. Grego antigo, ninguém fala mais, né? Nativamente. Então, primeiro, você precisa entender. Você precisa entender a palavra. Se eu falasse inglês, eu podia estar pregando aqui maravilhosamente bem, mas você não entender nada. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o dom de línguas, ele diz, eu antes prefiro na congregação dizer 5 palavras do meu próprio entendimento do que 10.000 palavras em línguas, porque se você não entende, você não é edificado. Não estou entrando em doutrina aqui, viu, pastor, de questão de falar línguas. Eu estou dizendo que é o que a Bíblia diz. Você precisa entender. Para que a palavra de Deus comece a produzir fruto, você precisa entender. Use o dicionário, pergunte ao pastor. Pastor, não entendi isso aqui, essa frase. Né? Pergunte, se você não estiver perto do pastor, alguém mais maduro na fé, que possa te orientar. Então é necessário ter o entendimento. Certo? O segundo problema para que as pessoas possam entender a palavra, esse outro problema ele é mais complicado, bem mais complicado. O primeiro é intelectual mesmo, é falta às vezes de, a pessoa não sabe ler, tem um vocabulário curto, não tem um dicionário, não tem o costume de usar dicionário. Esse aí pode ser resolvido mais facilmente. Mas há um problema que muitas vezes atinge a nós, cristãos, que esse é mais sério de ser resolvido. E Jesus fala sobre ele, esse problema aqui em Mateus, voltando, né? Mateus 13:15, que eu falei anteriormente. Diz assim, ó. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. E se convertam e eu os cure. Então, a salvação, olha só o que ele diz aqui. Convertam, cura. A salvação, ela só vem quando há o entendimento. Por que esse povo aqui que Jesus está falando não teve o entendimento? Porque eles ouviram de mau grado, ou seja, de má vontade. Quer dizer, aí vem algo que é muito sério, eu sempre ministro sobre esse assunto, quando eu vou falar sobre esse tipo de solo da parábola do semeador. Não leia ou ouça a palavra de Deus como você ouviria ou leria um gibi. Não ouçam a pregação, o ensinamento da palavra como você assiste uma novela. Entenda que esta palavra, ela é poderosa e ela é a palavra de Deus, mas é você quem vai dar o valor a essa palavra. A palavra de Deus é preciosa, mas ela pode ser sim desprezada. Se você ler a parábola do semeador na versão de Lucas, está lá em Lucas capítulo 8, você vai perceber algo diferente das versões de Mateus e Marcos. Lá em Lucas diz que a semente lá foi lançada à beira do caminho e foi pisada. Pode ler lá, versão de Lucas 8. Ela foi pisada, uma semente preciosa que poderia gerar fruto, ela foi pisada. Por quê? Porque as pessoas ali não sabiam, não deram o valor correto à palavra de Deus. Isso é muito importante. Se nós desprezarmos o que está escrito, nós estamos pisando a semente. E ela não vai dar fruto na nossa vida. E aí eu vou lá para Provérbios capítulo 2. O pessoal do Agro já sabe decorado, né? Sim, ficaram desconfiados. Irmãos, em Provérbios capítulo 2. Antes que o pastor... Toma aqui meu microfone por causa do tempo, né, pastor Joris? E aí eu vou encerrar com essa parte aqui, mostrando a você qual deve ser a nossa atitude de coração para que nós possamos manter a palavra de Deus em nosso coração e ela possa dar fruto
e nós não sermos como este solo à beira do caminho. Olha só o que diz aqui Salomão, né, escritor dos Provérbios: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, se você observar, irmãos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, eles começam com um se. Todos 4. Se você aceitar as minhas palavras, veja, não ouvir de má vontade, você pega, a palavra de Deus, ela é preciosa, eu vou aceitar e vou guardar ela no meu coração, eu vou memorizar, eu vou estudar. Irmãos, semente alguma vai frutificar se você plantar ela hoje e amanhã você abrir a cova, vou ver como é que está a semente. Aí no outro dia abre a cova, vou ver como é que está a semente. Não funciona assim. Você tem que plantar a semente e deixar ela lá no solo. É ou não é? Tem que deixar ela lá. Então a palavra de Deus, ela precisa estar no seu coração. Você precisa guardá-la, precisa mantê-la, precisa memorizar as escrituras, precisa repetir, precisa meditar de dia e de noite, como diz no Salmo 1, versículo 2. Meditar na palavra de dia e de noite. Você guardar a semente no seu coração. Versículo 2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então nós precisamos, é um mandamento nosso, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, nós precisamos inclinar o coração, colocar nossa mente na palavra de Deus. Isaías 26, 3, né? Diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Versículo 3: se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, levantar a voz, motivo de oração. Veja, se você clamar, se você orar, a maioria do nosso pedido de oração é: Senhor, me abre porta de emprego, Senhor, salva a minha família. São coisas importantes, mas quantos estão orando por sabedoria? Nós precisamos buscar a sabedoria, irmãos. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares, ou seja, levante a sua voz, ore, busque. Olha o versículo 4, isso é impressionante. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Olha aí, se você aceitar a palavra e guardar no seu coração, se você se colocar atento, inclinar a sua mente à sabedoria, se você clamar por entendimento, por inteligência, se você der valor à palavra de Deus como a tesouros escondidos. Olha o que é que ele diz, ao versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. São vários requisitos. Tem que dar valor à palavra de Deus. Você precisa colocar em primeiro lugar. Jesus diz isso em Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, queridos, colocar. Não tem segredo, o segredo está na Bíblia. Você quer ser frutífero para Deus. Você quer dar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, né? Quer andar em amor, quer andar em alegria, em gozo, em paz, em longanimidade, em benignidade, bondade, em fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. É dar fruto. Quem não quer andar em paz nos tempos de hoje? Pessoas que você conhece estão morrendo de pandemia, do Covid. A economia ameaças de fome, de falta. Quem aqui não quer andar em paz? Quem não quer andar em alegria? Agora, quantos da igreja estão fazendo o que dizem Provérbios? Quantos estão colocando a palavra de Deus em primeiro lugar? Jesus nos deixou paz. Ele diz: a minha paz vos dou. Nós temos paz, mas a nossa mente precisa estar firme.
firme na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, estou aqui no tempo ainda, né? Nós precisamos entender esse princípio, que é o primeiro tipo de solo da parábola do semeador. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus ou ler a Bíblia como estivéssemos lendo palavra de homens. Nós precisamos dar o valor que a palavra de Deus tem, um valor precioso. E aí, como é precioso, você vai dedicar-se, né, meditar. E eu vou encerrar com o Salmo 1. Eu gosto muito desse salmo e uso sempre ele. Versículo 1 e o 2, aliás, até o 3. O 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja, os ímpios, eles têm conselhos. Se você ligar a TV, você vai ter um monte de conselho de ímpio. Você vai ter filme, novela, até o jornal, semeando informação. Lembre-se, a semente é o conhecimento, né? Nós temos a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus, mas o mundo também tem o seu conselho. O mundo vai te orientar, o mundo vai te incentivar, o mundo vai jogar medo, em pavor, ele vai jogar incredulidade aos nossos corações. Nós precisamos cortar isso, precisamos diminuir o máximo que a gente puder. Se um programa de TV, um filme, está transmitindo para você violência, incredulidade, pornografia, seja o que for que esteja atingindo seu coração, saiba que essas sementes, elas vão produzir fruto dentro do seu coração. Elas vão produzir comportamentos, elas vão produzir pensamentos. Então a gente precisa cortar o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A semente da palavra fica dentro do coração e não sai de lá. É ficar meditando na palavra. Corte, meus queridos. O povo me chama de chato, eu acho, né? Na minha cara nunca disseram não, mas acredito que sim, porque eu fico, irmãos, corte aí mais essas redes sociais, corte mais a TV, cuidado com as amizades. Tente cortar os conselhos dos ímpios. É informação, é conhecimento. Vai cair no seu coração, vai frutificar. E se ficar muito tempo, vai transformar você, vai gerar comportamento. A palavra de Deus, ela é uma boa semente, ela vai gerar em nosso comportamento, é o fruto. Se ela ficar no nosso coração, ela vai mudar o nosso entendimento, ela vai gerar comportamento. A palavra do mundo, ela também vai cair no nosso coração, se a gente deixar, e vai gerar comportamento. Vai gerar algo que vai gerar morte, vai gerar coisas ruins, vai gerar medo, vai gerar o contrário do que Deus quer gerar. Então nós precisamos guardar a semente da palavra no nosso coração, meditar nela de dia e de noite. E aí no versículo 3, aí ele fala: você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, amados? Então, não sejamos este solo à beira do caminho, que recebe a semente da palavra de Deus, muitas vezes despreza, muitas vezes ouve assim, mas como algo ordinário, algo comum. E na verdade a palavra de Deus é a palavra do nosso Criador. Foi pela palavra de Deus que todo o universo foi formado. Está lá em Hebreus no capítulo 11. Ele criou tudo pela sua palavra. Em Hebreus 1:3 diz que ele sustenta tudo pela sua palavra. Então a palavra de Deus é sim poderosa. Ela é preciosa, mas você precisa dar este valor à palavra. Amém? Deus abençoe a vocês.